Olá, gente, a paz do Senhor, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é a importância do perdão. Hoje eu vou ler com vocês um texto onde Jesus ele está falando a respeito desse assunto. É a continuação do Sermão da Montanha, né? Aquela parte da Bíblia quando Jesus ele sobe a um monte porque ele enxerga as multidões, e aí Jesus, sempre muito preocupado com as pessoas, ele sobe a um monte para que a voz dele chegue o mais longe possível, para que aquelas pessoas pudessem ser ensinadas por ele. E aí eu vou ler com vocês na nova tradução na linguagem de hoje, na Bíblia que eu tenho. Nessa tradução eu achei mais interessante para este tema. Eu vou ler com vocês Mateus 6, 12, 14 e 15. Tá escrito assim: perdoa as nossas ofensas. Aí ele tá falando, né, da oração do Pai Nosso. No versículo 12: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Agora eu vou para o versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. E aí, fechando no 15, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E aí são palavras de Jesus, né, gente? Eu tô fazendo um curso onde foi falado que as palavras de Jesus, elas têm maior relevância. A gente sabe que é muito importante quando o apóstolo Paulo fala, quando o apóstolo Pedro fala, mas quando é Jesus quem está falando, a gente precisa redobrar a nossa atenção, porque Jesus ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o centro da nossa vida. A gente que segue a ele, que somos seguidores, que somos cristãos. Então, toda vez que Jesus falar, é uma dica que eu te dou. Caso a sua Bíblia ela não seja destacada, quando Jesus fala em vermelho, destaca você, porque aí são palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, elas têm supremacia sobre as palavras de qualquer outra pessoa. E aí, a respeito desse tema que o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava gravando outro vídeo na sexta-feira passada, no dia 15, eu fui ver o significado, né? Porque sempre quando eu vejo um texto na Bíblia, eu vou destrinchando ele, aí eu busco o significado de algumas coisas. Perdoar é simples. O que é perdoar? Você desculpar, né? A pessoa te faz um mal, você desculpa essa pessoa. Você considera como se a dívida dela com você, por ela ter te ofendido, ela tivesse paga, tá quitada, tá zerada, né? E ofensa, o que seria uma ofensa? Aí eu fui buscar no dicionário. Palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. Quando alguém nos ofende com palavra. Uma afronta. Quando alguém nos ofende, seja com palavra, seja com ações, isso é uma ofensa. Gente, por que eu devo perdoar? Esse versículo 15 é o que mais me chamou a atenção. Mas, se não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês também não vai perdoar as ofensas de vocês. E, sinceramente, nós não somos justos o suficiente para que Deus não perdoe a gente. O apóstolo Paulo, ele fala: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço toda hora. E a gente peca contra Deus através das nossas ações, a gente peca contra Deus
através dos nossos pensamentos, a gente peca contra Deus até na nossa incredulidade, porque muitas das vezes Deus ele faz uma promessa na nossa vida e simplesmente a gente não crê. E aí, quando eu não creio diante daquilo que o Senhor, de todas as coisas, Ele falou a respeito da minha vida, eu já estou pecando. Então, assim, o que eu entendo com isso? Que eu sou pecadora demais para viver sem o perdão de Deus. Então, assim, o primeiro motivo, será que eu sou justa o suficiente para viver sem o perdão de Deus? Eu não sou, e eu sei que você também não é. A questão principal que eu considero é essa. Por que eu devo perdoar? Porque Jesus me perdoou. Jesus, ele era e ele é perfeito. Jesus, ele não pecou. Ele, durante o ministério dele, durante a vida dele, né? A gente sabe que Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos de idade, e aí ele fez as obras que o Pai o confiou até os 33, quando foi a crucificação, né? E hoje ele está assentado à destra do nosso Pai. E Jesus, ele durante esse tempo da vida dele, ele não pecou. Porém, ele assumiu a culpa, o pecado, que era meu e seu. Então, se Jesus me perdoou, por que que eu não vou perdoar ao meu próximo? Qual seria o motivo? Aí a gente pensa assim, Daniele, você está falando isso para mim porque você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Mas eu te falo que você também não sabe o que já fizeram comigo. E o perdão é independente do que fizeram. Porque, assim, a pessoa pode ter te traído, aí você fala assim, mas eu não perdoo. Ele me traiu. Ele saiu com outra mulher. Não vai perdoar mesmo? Você vai carregar isso dentro de você? Mas eu fui abusada na infância. Foram um monstro comigo. Meu pai me bateu, meu pai me abusou sexualmente. Mas eu fui estuprado, eu fui estuprada. Cara, sim, a pessoa fez algo muito errado contra você. A questão aqui não é essa. A questão aqui que eu tô te falando é que se você não perdoar esta pessoa, Deus, ele não vai perdoar você. E você vai ficar tendo que conviver com a culpa. Algo que eu achei muito interessante quando eu fui estudar foi o seguinte, preste atenção nisso. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Então tem gente hoje que está depressiva porque não quer perdoar, porque alguém ofendeu, alguém feriu, alguém magoou e aí guardou aquilo dali dentro de si e colocou na cabeça que não vai perdoar e aí fica doente. Ou seja, prefere ficar doente do que liberar a pessoa que te ofendeu. E eu falo essa palavra com propriedade. Eu já vivi algumas situações, inclusive eu tô devendo para vocês, mas eu vou gravar um vídeo falando do meu relacionamento que eu tive com um psicopata, que foi meu primeiro noivo, que foi horrível, assim. Eu não desejo que ninguém passe por isso. E um dos motivos que me levou a ter depressão foi não querer perdoá-lo. Não vou perdoar, porque assim, o que ele fez comigo foi muito ruim. Só que enquanto eu não perdoei, enquanto eu não liberei essa pessoa, eu fiquei doente. E aí vale a pena você ficar doente por causa de não liberar o perdão sobre a vida de outra pessoa? Teve uma outra situação também, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu sou negra, né, como vocês podem ver. Muito feliz por isso, muito grata a Deus por ser negra, porque eu amo ser negra. Porém, quando eu era criança, os meus pais me colocaram num colégio particular. Pela misericórdia e pela bondade do Senhor, eu só estudei em colégio particular. E aí, quando eu tinha 11 anos, os meus pais me colocaram num colégio onde tinha filho de médico,
filho de arquiteto, filho de engenheiro, e eu filha de vendedor. E todas as crianças lá tinham carro e o meu pai não tinha. Tinha um computador e eu não tinha. E além do que, eu era a única menina negra na sala. Então, assim, eu com 11 anos, eu tive que lidar com preconceito racial, onde eu ficava excluída na hora do recreio. Aquelas pessoas, elas não queriam ficar próximas de mim simplesmente porque eu era diferente delas. Simplesmente porque a cor da minha pele é diferente, simplesmente porque o meu cabelo, ele é crespo, e o meu cabelo está natural, gente, está lindíssimo, eu tô amando. E aquelas pessoas não aceitavam alguém diferente fazendo parte da mesma turma delas. Com isso, eu fiquei doente. Eu fiquei doente uma semana e nem os médicos sabiam que eu tinha, mas era emocional. É porque, assim, eu não queria contar para os meus pais o que eu estava passando no colégio. E aí eu, como uma criança, eu sempre fui uma pessoa muito madura. Eu não queria que os meus pais, eles ficassem com raiva daquilo dali. E aí, como eu prendi aquilo dali, eu fiquei doente. Fiquei uma semana doente, com febre, sem ir para a escola, porque o meu organismo, ele entendeu. Desculpa, gente, é porque tem coisas que a gente fala, que a gente lembra, que a gente volta àquela situação. O meu organismo, ele entendeu que aquela turma, aquela escola era um ambiente nocivo para mim. Porque ali eu estava sendo rejeitada. Eu era só uma criança e estava sendo rejeitada sem motivo. Estava sendo rejeitada só pela cor da minha pele. E isso entristece demais a gente, né? A criança, eu trabalho com criança, eu sou professora de Ministério Infantil desde os meus 21 anos. E a criança, ela não tem preconceito. O preconceito, ele é ensinado. E infelizmente tem pais que ensinam os filhos a terem preconceito simplesmente porque a cor da pele do outro é diferente. E, assim, isso é muito complicado. Não faça isso. Você que é louro, dos olhos azuis, a gente sabe que o nosso Deus, ele gosta, né, de diversidade. E aí existem muitas pessoas diferentes. Principalmente no nosso país, tem uma miscigenação muito grande. É muito difícil aqui no Brasil a gente ver uma pessoa branca, pura, que não tenha nenhum traço de pessoa negra, ou uma pessoa negra totalmente negra. Aqui no Brasil, a gente vê muita gente assim. Eu sou uma mistura, porque meu pai é branco e minha mãe é negra. Então, assim, embora eu tenha o cabelo crespo e a pele negra, o meu nariz é fino, porque eu sou misturada. E é o que mais a gente vê aqui no Brasil, porque aqui tem muita miscigenação. E eu creio que no mundo inteiro, gente, tem muita miscigenação. Não tem motivo pra gente achar que a gente tem o direito de esnobar alguém, ou a gente tem o direito de ferir alguém com palavras porque a cor da pele dessa pessoa é diferente da nossa, ou porque a pessoa tem sarda, ou porque a pessoa, sei lá, é muito magra, ou porque a pessoa está acima do peso. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Nós somos pó, nós somos feitos do pó, e para o pó nós retornaremos. Isso está escrito na palavra de Deus, e é assim que acontece. Deus, ele fez o ser humano do barro. Do barro nós fomos feitos, então quem somos nós para achar que nós somos melhores do que alguém? E aí, voltando aqui para o foco,
E assim, isso vai acontecer muito daqui pra frente, porque Deus, ele manda a gente testemunhar e tem algumas coisas que falar disso nos fere, porque, veja bem, eu passei por isso quando eu tinha 11 anos de idade. E hoje em dia as crianças ainda passam por isso nas escolas. Passam por bullying, por N motivos, não é só por causa de cor de pele. Aquela criança que é mais gordinha, ela sofre muito na escola. E assim, eu com meu coração, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho um sobrinho de 8 anos. Eu com meu coração de voltado para o Ministério Infantil, eu fico olhando assim, eu acho coisas absurdas, absurdas. A criança, assim, ter que passar por isso, porque a criança, ela não tem um preparo emocional ainda. O emocional dela está sendo formado. Então, assim, imagina os traumas que ficam na vida da criança e depois a criança cresce e vai todo mundo ter que ir para terapia, gente, porque assim, não tem como, a gente precisa tratar. Tem coisas na nossa vida, tem bloqueios na nossa vida que são de lá de trás, da infância, e aí a gente não entende, às vezes, por que a gente não consegue romper em determinadas coisas. A gente não consegue romper porque a gente não... Aquele bloqueio, ele ainda não saiu da nossa vida, né? Você vê como foi difícil para mim falar desse preconceito racial que eu sofri quando eu tinha 11 anos de idade e eu não esqueci. E tantas outras situações que eu já passei que, assim, quando eu falo, ainda dói, mas eu falo para que seja testemunho para você, para edificar a sua vida. Eu falo porque Deus me mandou falar, não é porque eu quero, não. E foi muito bom, ó. Hoje eu tô sem maquiagem, porque também ia cagar a maquiagem toda, ia borrar tudo aqui. Voltando aqui pro estudo. Então você acha que vale a pena realmente você não perdoar alguém e ficar doente? Existem pessoas hoje que estão com câncer porque elas não perdoam. Muitas mulheres hoje que estão com câncer, elas estão com câncer porque elas não perdoaram o esposo que traiu, né? Deve ser uma dor muito ruim. Eu não sou casada ainda, né? Tô aguardando o Senhor fazer a obra, mas deve ser uma situação muito ruim. Eu nunca fui traída, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, dos relacionamentos que eu tive, eu nunca fui traída. Se eu fui muito bem traída, que não chegou ao meu conhecimento. Mas deve ser algo muito ruim, eu imagino, porque é uma pessoa que dorme e acorda com você todos os dias. É a pessoa, assim, uma das pessoas, se não for a pessoa que você mais confia. E aí, num relacionamento onde não tem motivo nenhum, a gente vê, assim, casos de traição, como aconteceu com um cantor há pouco tempo, que a mídia caiu em cima dele, que eu não vou falar o nome dele porque vocês sabem, e não vai edificar. Mas, assim, a namorada dele era a coisa mais linda do mundo, como ela é, muito linda. Então você olha assim e vê, cara, qual o motivo dele ter traído? Realmente não tem motivo, gente. Porque, assim, a gente sabe que um relacionamento que não está debaixo dos princípios estabelecidos pela Bíblia tem tudo. Então, assim, eu acredito que ela não tenha negado nada pra ele, né? Pra ele falar, não, eu fui lá porque você não quis fazer isso, né? Você não quis ter uma vida sexual ativa comigo e eu tinha minhas necessidades e fui lá. Não, não foi isso. Ele provavelmente tinha tudo dentro do relacionamento, uma mulher linda do lado dele e mesmo assim ele optou por trair. E aí, voltando nessa questão da traição, é muito ruim, né, a questão da traição, porque, assim, você perde a confiança na pessoa, né? E a Bíblia, biblicamente falando, ela autoriza, biblicamente falando, e depois você pode estudar isso mais a fundo na Bíblia, ela autoriza a separação mediante um caso de adultério, né? Só que muitas das vezes eu conheço, assim, histórias de casais que o casal optou por não se separar e Deus reconstruiu totalmente aquele relacionamento. Mas, assim, tem mulheres que optam por romper, é um direito delas, ou homens que optam por romper, é um direito deles, né?
E aí o que acontece? A pessoa fica com essa mágoa no coração e isso lá na frente gera um câncer. Então tem muitas pessoas hoje em dia também que estão passando por câncer, que é coisa emocional, que se essas pessoas tivessem liberado o perdão, não com aquela ideia assim, eu vou perdoar essa pessoa que me feriu e não vou perdoar porque ele não merece. O perdão não é merecimento. O perdão, se for por merecimento, nem a gente merece que Deus perdoe a gente. A gente perdoa para que a gente possa liberar o nosso coraçãozinho e a gente possa ser como criança diante de Deus, porque a palavra de Deus fala que os que verão a Deus terão que ser como crianças, terão que ter a pureza de uma criança. Então, assim, aí você fica com aquilo, não, eu não vou perdoar, não vou perdoar. Além de você ficar doente, Deus também não te perdoa, porque como Deus vai perdoar a sua dívida se você não está perdoando o outro? Então, assim, perdoar aqui, quando eu falo para vocês, não é a questão de, não, eu vou perdoar, não obrigatoriamente você tem que perdoar e manter aquele relacionamento. Perdoar, eu tô falando no sentido de você liberar aquela pessoa. E para fechar essa palavra, eu vou te mostrar aqui, agora, o motivo principal pelo qual você deve perdoar. Eu vou te mostrar aqui o motivo. E aí você me fala se você tem motivo por tudo que você passou de não perdoar, de reter a pessoa. Eu vou mostrar para vocês um trecho do vídeo aqui, do que Jesus passou. Olha isso. Olha aí o trecho do filme do Mel Gibson. Olha Jesus, como ele apanhou. Olha, gente, o que fizeram com o nosso Senhor. Misericórdia. Quanto sofrimento para um homem que não pecou. Quanta dor para uma pessoa que fez tudo que é certo, para uma pessoa que veio nessa terra, só fez o bem, curou, ensinou, salvou, libertou. Você acha que Jesus, ele merecia passar por isso? E eu te falo uma coisa, Jesus, ele te perdoou. Jesus, ele me perdoou. E esse é o principal motivo pelo qual nós devemos perdoar. Jesus, ele nos perdoou. Então a gente, por mais que a gente tenha passado, por mais que a gente tenha sofrido na vida, a gente não tem o direito de não perdoar quando o Mestre, aquele que é perfeito, ele nos perdoou. Eu sei que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu não estou falando para você uma coisa fácil de se fazer. É hipocrisia se eu falar para você que perdoar é fácil. Mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. E aí a gente pode pedir ajuda a ele. E debaixo dessa palavra, eu quero orar por você, eu quero orar por mim, que eu estou incluída nisso também, para que a gente possa pedir ajuda do Senhor, para que o Senhor nos ajude a perdoar, a liberar as pessoas que a gente precisa liberar, porque muitas das vezes tem áreas da nossa vida que estão travadas, porque a gente não libera alguém do nosso coração. Então, que hoje o nosso coração ele possa estar puro diante de Deus e liberado. Se você puder, você fecha os seus olhos e ora junto comigo, tá bom? Eu vou ficar de olhos abertos porque se houver alguma coisa aqui na gravação, eu tenho como mexer. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante desta palavra, Senhor, eu venho te apresentar a vida de cada pessoa na qual esse vídeo chegou, Senhor.
Que palavra dura, Pai. Como é difícil perdoar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu venha agora sobre as nossas vidas, que tu possa nos ajudar, que tu possa nos fortalecer, Senhor. Quantas coisas nós passamos, meu Deus, oh Senhor. Quanta falsidade, Senhor. Quantas mentiras, quantas traições, quantas maldades nos fizeram, meu Pai. Mas diante da tua palavra, Senhor, nós queremos liberar agora o perdão sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Nós queremos liberar o nosso coração, meu Pai. Que tu venha tocar agora na nossa mente, Senhor. Que tu venha tocar agora na nossa alma, meu Pai. E que tu venha, Senhor, quebrantar o nosso coração, Senhor. Libera, Senhor. Ajuda-nos a liberar agora do nosso coração todas as pessoas que nós retemos, Senhor. E que a tua paz, a tua maravilhosa paz, venha sobre as nossas vidas nesse momento. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, um coração perdoador. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que essa palavra ela possa edificar a sua vida, tá? Se essa palavra ela falou com você, que você possa ser um canal de bênçãos e compartilhar essa palavra com outra pessoa. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo!